cumprimento aos queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar com os irmãos a lição de número 3, cuja temática eleição e predestinação. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos fazendo uma oração para que Jesus Cristo possa nos abençoar de uma forma maravilhosa. Oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, nos colocamos na tua presença gloriosa, Senhor, neste momento, e queremos agradecer a ti por mais um dia de vida que te tem nos dado nesse dia, Senhor, por ti estar nos sustentando, Senhor, a nossa vida, Pai querido, na tua presença gloriosa, tanto, Senhor, na vida espiritual, como no corpo físico, Senhor, dando-nos a vitória, Senhor, diante das doenças, das moléstias, das enfermidades. E neste momento, Pai eterno, que te possa curar todo aquele que está padecendo, Senhor, de alguma doença, de alguma enfermidade, seja do coronavírus ou de qualquer outra doença, moléstia, Pai querido, enfermidade, seja tudo repreendido pelo teu poder, Pai querido, Senhor, e abençoa cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando, Senhor, sempre durante, Senhor, esta preleção, Pai querido, de outras lições e desta que aqui estamos, Pai querido, que te possa suprir a necessidade dos teus filhos, do teu povo, da tua igreja sobre a face da terra e do teu povo Israel. Pai querido, peleja pela tua igreja sobre a face da terra. A batalha é grande, mas a vitória é maior ainda. Pai querido, peleja, Senhor, por nós, o teu povo, pela tua igreja, pelo teu povo Israel, contra aqueles que têm se levantado, Senhor, contra o teu povo, Pai, que todos caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Pai eterno, que teu Espírito Santo possa, Senhor, nos ensinar um pouco mais da tua santa e bendita palavra para a glória do teu nome. Fica conosco, pois tu és a pessoa mais especial, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Amados irmãos, nós iremos então para esta temática. Nós temos aqui que a palavra eleição, ela vem do grego eklegomai, que significa selecionar, escolher. E a palavra predestinação, ela vem do grego proorizo, predestinar, determinar antes. O texto áureo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo de número 1, versos 4 a 12. Leamos, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 6.
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Verso de número 8. Que nele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Verso 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia por isso. Amados irmãos, não poderia ter um texto bíblico melhor para definir a temática desta terceira lição, que é eleição e predestinação. É muito importante que nós também possamos lançar mão de outras passagens bíblicas para fortalecer ainda mais a temática. Muito bem, nós iremos para a introdução desta temática. Então, durante toda esta lição, estaremos fazendo alusão à salvação e, para tanto, iremos examinar com mais particularidades as palavras, os termos eleição e predestinação. Nós iremos então para o tópico de número 1, que diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. É muito importante, amados irmãos, entendermos que a salvação da humanidade já era projeto de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Nós sabemos que Deus, ele é onisciente. E neste contexto, então, na questão da eternidade, tanto o passado, como o presente, como o futuro, para Deus é a mesma coisa. Então, Deus, ele tem ciência, até mesmo de quais as pessoas que hão de serem salvas. E isto porque ele sabe o futuro de cada pessoa. Ele sabe tudo que vai passar na vida de uma pessoa. Então ele tem ciência daqueles que hão de serem salvos. Então todo o contexto da salvação, antes da fundação do mundo, Deus tem ciência. Aleluia por isso. E nós estaremos então aqui neste primeiro item do primeiro tópico, que diz a eleição divina. A palavra, então, eleição, como nós já vimos, que vem do grego ekilegomai, que significa selecionar, escolher. Então Deus nos escolheu, nos selecionou. Nós iremos ler aos Efésios capítulo 1, verso 4, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o projeto de Deus requer que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Amém? Diante dele em amor. Louvado seja o nome do Senhor. O item 2, as condições da eleição. A salvação, ela é oferecida a todos os homens. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus, como diz em Atos capítulo 10, verso 34, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele estendeu a salvação a todos os homens, desde que creiam nele como Salvador, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Se crer em Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados, tem direito à vida eterna. Então, Deus, ele externou a salvação a todos os habitantes da terra, como ele estende atualmente para os mais de 7 bilhões de pessoas que há no mundo no tempo presente. Amém? A salvação é externada a todos. Com certeza, a experiência nos mostra, nem todos creem ou crerão em Jesus como Salvador. E Deus, com certeza, Ele sabe quais são os que hão de crerem, quais são os que creem, quais são os que não hão de crerem. Então está tudo na ciência de Deus. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Para Ele é a mesma coisa. Amém? O item de número 3 deste primeiro tópico, vida santa e irrepreensível. Nós fomos eleitos para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para sermos a luz do mundo e tantos outros predicados que nós precisamos ter em nosso ser. Amém? Para tanto, nós iremos ler 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, que diz, verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Amém? Então, nós fomos chamados para sermos santos. O item 4 deste primeiro tópico, a nova vida dos eleitos. Então agora nós somos uma nova criatura. Então para isso nós temos que ter o nosso coração purificado. Então nós vamos ler aqui Efésios capítulo 4, verso 22 e 25. 4, 22 a 31. Olha só que coisa maravilhosa. Por que Deus nos chamou? Olha só, irmãos, aqui para nós sermos santos e irrepreensíveis. O verso 22, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Verso 23, a vos renovar no espírito da vossa mente. Verso 24, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Verso 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Verso 26, irai-vos e não pequeis,
não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministrem graça aos que a ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Vamos ler o verso 32? Antes sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja, irmãos, que predicados maravilhosos a Bíblia nos recomenda. Nos recomenda a deixar a velha natureza, o velho homem, mas tomar posse de qualidades que condiz com o cristão eleito, com o cristão predestinado à vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, irmãos, para o tópico de número 2, predestinados para filhos de adoção. Então nós já vimos que a palavra predestinação, ela vem do grego proorizo, que significa determinar antes. Deus nos predestinou, ou seja, antecipadamente, Deus determinou que eu e você, uma vez eleito, predestinado, estamos aptos para a vida eterna, para a salvação eterna, para a vida com Cristo eternamente. Então, o apóstolo Paulo, ele diz então que nós recebemos a adoção como filhos. E nós vamos examinar aqui o verso Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Efésios capítulo 1, verso 4 e 5 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui o apóstolo Paulo, a epístola aos Efésios, nos diz o seguinte, que nós fomos adotados, que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Filhos de adoção por Jesus Cristo. Deus nos predestinou desta forma, desta maneira. Aleluia. No item de número 2, filhos por adoção. Então ele reforça esta temática de eleitos, de predestinação, introduzindo aqui o vocábulo adoção. Romanos capítulo 8, verso 15 e 23. Olha o que diz. Verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Verso 23. E não só ela, mas
até nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então o apóstolo Paulo ele é bem enfático quando ele diz que nós recebemos a adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Então nós temos essa intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, de chamarmos Ele de Abba, ou seja, de Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No item de número 3 desse segundo tópico, os privilégios da adoção. Então, uma vez que nós recebemos esta adoção, nós temos alguns privilégios. Nós sabemos que Deus ele criou toda a humanidade, através a começar de Adão e atingindo toda a raça humana. Mas nós sabemos que somente aqueles que recebem a adoção de filhos que são verdadeiramente filhos de Deus. Já que nós fomos chamados para ser a imagem do Filho de Deus, ou seja, de Jesus Cristo, nós, amados irmãos, dentro desses privilégios de adoção, nós recebemos então a redenção e a remissão dos nossos pecados. Em Efésios capítulo 1, versos 7 e 8, diz, verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Verso 8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Aleluia por isso. Então nós podemos citar como a redenção e a remissão de nossos pecados como privilégios da adoção que Deus tem nos dado. Amém? Nós vamos para o último tópico, o tópico de número 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Primeiro item, a predestinação e salvação. Primeiro item, predestinação e salvação. Então, como já dissemos, que através de Adão, Deus fez toda a raça humana. E o Senhor, então, ofereceu a salvação a todos os homens. Em Efésios capítulo 1, versos 5 e 11, diz: E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, dentre toda essa raça humana que Deus fez, Deus nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou a sermos filhos de Deus. Aleluia! O item de número 2, predestinação e o amor. O texto áureo deste item nós poderíamos ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como esse versículo ele enfatiza o projeto de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o verso 17. Aleluia por isso. Então,
Essa é a prova de amor que Deus tem para com a humanidade. Ele enviou Jesus Cristo na dispensação da graça, ele enviou Jesus Cristo para nós termos a salvação eterna. Meus queridos, então nós concluímos esta temática dizendo as seguintes palavras: desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou aos que creriam e perseverariam a fé e a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia e benignidade, possa nos sustentar até a vinda de Cristo, ou até finalizar o tempo da nossa vida nesta terra, de nós estarmos aos pés de Cristo, servindo a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de todos os nossos pensamentos, assim como nós amamos a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a todos nós. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E que você também possa compartilhar esse vídeo, esta aula, com seus conhecidos, com seus contatos, para a glória do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em vosso coração e revelando os mistérios da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.